amigos do Irmão Altino, tudo bem? Estamos aqui para conversar a respeito do nosso livre-arbítrio, o quanto ele é tão livre assim, quanto nós estamos tão libertos para que nós possamos agir arcando com as nossas consequências. Na verdade, nós sabemos que não existe toda essa liberdade como nós gostaríamos ainda, porque nós não temos toda essa dimensão consciencial que estamos aqui construindo. É um passo a passo. Nós vamos conquistando pouco a pouco, não é através das inúmeras reencarnações as quais nós temos a oportunidade de estarmos encarnados para que possamos dar continuidade a esse jornadeário espiritual de evolução. Então a conquista do livre-arbítrio, ela é paulatina, ela é regulada pelo nosso esclarecimento. O nosso esclarecimento que vai modelando o nosso livre-arbítrio. E sim, neste sentido a espiritualidade ela pode intervir, ela pode muito bem cercear o nosso livre-arbítrio, porém ela não faz isso a miúde. 3x2 a espiritualidade vai lá e tolhe o nosso livre-arbítrio. Não, porque senão onde estaria o mérito das nossas conquistas? Aonde estaria o ser humano revisitando as suas escolhas para que ele possa fazer escolhas melhores, renovadas, transformadas, diferenciadas? Então a espiritualidade deixa que nós hajamos e até mesmo tropecemos e caiamos para que nós possamos ter o mérito da reerguida, da subida ascensionada, para que nós possamos nos reconstruir enquanto seres humanos. Então, nós sabemos que o nosso livre-arbítrio é uma conquista meritocrática. Ela não é apadrinhada. Ninguém vai lá e dá pra gente a conquista do livre-arbítrio. Não. É uma conquista que nós vamos angariando à medida que nós vamos nos esclarecendo. E para este jornadear destas reflexões, eu trouxe aqui um amigo chamado Márcio de Oliveira Monteiro. Eu tive o prazer de o conhecer em uma palestra que nós fizemos para um centro de Itaperuna, no Rio de Janeiro. O título do seu livro é Avaliação Holística, uma discussão para além do invisível. E aqui ele começa o capítulo 8 com uma frase de Kardec, quando houve o ato de fé de Barcelona, em que se queimaram livros dos espíritos. Nos diz Hippolyte Léon Denis Rivail, podem queimar livros, mas não se queimam ideias. As chamas das fogueiras as superexcitam em vez de extingui-las. Ou seja, o que Kardec falou? Pode queimar os livros, vocês jamais matarão as ideias. Ao contrário, o combate fará com que nós nos fortaleçamos, fará com que essas ideias elas se multipliquem, se superexcitem. Superexcitem é interessante porque isso é um movimento atômico. Átomos superexcitados se multiplicam, produzem energia. Essa multiplicação, deixa eu corrigir minha fala, é uma expansão energética. Então, quando nós perseguimos as ideias, elas são expandidas, elas são ampliadas. Ademais, as ideias estão no ar e não há Pirineus bastante elevados para detê-las. E quando é grande e generosa uma ideia, encontra milhares de corações dispostos a almejá-las. Então, olha que interessante. Não adiantava ali que as ideias da codificação elas fossem perseguidas, nem os Pirineus, que são as montanhas que nós temos na Europa, altas o suficiente para detê-las. Porque quando as ideias são boas, elas estão espraiadas, elas estão disseminadas, ela vai encontrar milhares de corações dispostos a multiplicar essas ideias. Então nós somos assim, conforme nós vamos conquistando o nosso livre-arbítrio, nós vamos angariando esta consciência crística, porque é isso, não é? A conquista do livre-arbítrio é ampliar a nossa reflexão sobre os fatos da nossa vida, sobre a nossa existência, sobre os nossos pensamentos, sobre a condição de sermos no mundo, para que um dia nós tenhamos esta condição crística ampliada, modificada, não é? Então é o tijolinho, umzinho de cada vez. Então quando as ideias elas estão ampliadas, quando as pessoas estão abertas, quando elas estão desta mesma sintonia ascensional, nós já estamos a um passo de migrar de uma condição evolutiva para outra. Nós estamos mudando as nossas energias, nós estamos alterando os nossos padrões. E, obviamente, padrões alterados, comportamentos modificados. Então, se eu mudo um padrão mental, se eu mudo uma forma de ver as coisas, se eu mudo uma maneira de entender os fatos, eu mudo os meus comportamentos. E mudando os meus comportamentos, automaticamente, eu impacto as pessoas que estão ao meu redor, que vão ver esta disseminação das palavras em atitudes, as minhas atitudes modificadas, remodeladas. E assim elas se sentirão estimuladas a agirem da mesma forma, a se modificarem também.
seguindo esta sequência de raciocínio, pego o mesmo amigo Márcio, com o título do livro, que é Avaliação Holística, porém, um repensar sobre a educação em atos. E ele diz assim: motivo e motivação. Motivação, como vocábulo, é um neologismo relacionado com motivo, do latim motus, ou seja, movimento. Eu tenho que ter um movimento para agir, daí movimentação. Motivo é aquilo que nos move, que nos leva a agir, a realizar qualquer coisa. Tudo o que fazemos, fazemos-lo por um motivo. Motivação como processo é aquilo que suscita ou incita uma conduta, que sustém uma atividade progressiva, que canaliza essa atividade para um dado sentido. Ou seja, nós estamos aqui buscando novos motivos de existir. E esses novos motivos de existir vão fazer com que o nosso livre-arbítrio ele tenha consistência, ele tenha valor. E esses motivos de agir estão nos exemplos de Jesus, que lá estão sedimentados no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, os nossos motivos para agir, em grande quadro, é a nossa evolução, é nos desprendermos desta materialidade, alçarmos voos maiores, para que nós estejamos além dos arrependimentos, porque eles não mais vão existir na nossa vida, simplesmente porque estamos acertando mais do que errando, estamos nos direcionando mais para o caminho justo, correto e bom, do que pelos caminhos dos equívocos. Então, hoje nós estamos aqui, diante dos motivos de Jesus, buscando em nós motivações genuínas, esta vontade, este ímpeto de atuarmos sobre a nossa existência com mais conhecimento de causa, para que os erros sejam menores, para que os deslizes sejam menores, para que os equívocos também sejam menores, e obviamente assim nós construamos em terreno sólido a nossa felicidade. Eis porque lhes digo isso. Hoje é uma chuva de leitura, né? Porque eu peguei um texto aqui de Mateus, capítulo 26, versículo 22. E o título é: Porventura sou eu, Senhor? E este texto está na revista Reformador, de 57, na página 138, perante Jesus. Diante da palavra do Mestre, reportando o seu espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: porventura sou eu, Senhor? Ou seja, os espíritos perguntavam levianamente. E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-lo em pensamento. Por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação frente a Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Teria imaginado que Jesus no Sinédrio avocaria a posição de emancipar de sua terra e de sua gente, exibindo incontestável triunfo humano, ou seja, Judas foi movido por motivos políticos, iludido. Ele não tinha todo esse potencial reflexivo. Na verdade, ele estava seduzido pelo que Jesus poderia levar de bom às várias comunidades, caso ele fosse melhor ouvido, melhor lido pelas autoridades judaicas. E apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado toda a verdade. Mas nós, em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido a Cristo no altar do próprio coração, ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual? Nos prélios da vaidade e do orgulho, ignoramos Jesus. Nas exigências do prazer egoísta, ignoramos Jesus. Na tirania da opinião, só nós temos razão, ignoramos Jesus. Na crueldade confessa, fiz mesmo porque eu quis, ignoramos Jesus. Na caça da fortuna material, que a traça corrói e não está guardada dentro dos nossos corações, segundo o ensinamento do Mestre, ignoramos Jesus. Na rebeldia destruidora, vou fazer isso mesmo, porque daí na próxima reencarnação eu vejo o que faço, ignoramos Jesus. No ouvido de nossos deveres, tô com uma preguiça hoje, acho que eu não vou fazer nada, e adio o meu processo de evolução, ignoramos o convite de Cristo. No aviltamento do nosso próprio trabalho, fazendo mal feito, fazendo com descaso. Na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes.
e em todos os assuntos que refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: porventura existirá mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Ou seja, não é fazer aquela cara: oh, Jesus, ô louco, mas eu ofendi eu? Não, possível. Então, através da nossa ampliação da consciência, nós passaremos a fazer exatamente o oposto do que está aqui. Nós não esqueceremos os nossos deveres, nós agradeceremos pelo nosso trabalho, nós aceitaremos a nossa reencarnação, nós daremos mais valor à vida espiritual do que os ganhos materiais, nós buscaremos mais a bondade, aniquilando os nossos vícios e más inclinações. Nós ouviremos as opiniões e aceitaremos as opiniões daqueles que convivem conosco, porque eles só podem dar o que possuem, o que têm e o que sabem naquele momento. Nós compartilharemos daquilo que temos com as pessoas que jornadeiam conosco, seja um sorriso, seja o ouvido, seja o ombro, seja uma cesta básica, seja uma palavra de auxílio. Nós nos diminuiremos perante Jesus, entendendo a nossa condição ainda de seus seguidores e não de seus mestres, para que nós possamos acertar cada vez mais. Aí sim, nós estaremos dilatando as nossas consciências, segundo Emmanuel, ampliando-a para que o nosso livre-arbítrio ele seja realmente livre, porque nós vencemos aos nossos próprios delitos, aos nossos próprios débitos. E é assim que eu gostaria de terminar hoje, quando os espíritos esclarecidos são questionados por Allan Kardec, se diante de todo o seu jornadear, eles olham para trás e não se arrependem daquilo que eles haviam feito. E eles têm uma resposta simples e objetiva, dizendo: não, porque nós vencemos a nós mesmos. Então, tudo isso que nós lemos, as ideias que pululam, não é? Tudo isso que nós lemos, as condutas melhoradas, elas estão aqui como grandes ensinamentos para que nós possamos fazer o quê? Nos libertarmos das mazelas que trouxemos de outras reencarnações, para que, esclarecidos, nós não mais nos comprometamos com outros monturos, mas ao contrário disso, deles nos libertemos, para que nós possamos ter a vida que Jesus nos prometeu e garantiu, e que nós temos certeza que conquistaremos a vida em abundância. A partir do quê? Da nossa modificação íntima, do reconhecimento dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, com uma reflexão sentida não no sentido de ser dolorida, mas pensada, pausada, ponderada, porque o que importa é nós dilatarmos essa nossa percepção consciencial sobre nós próprios, porque se as dilatamos, nós nos equivocamos menos, nós erramos menos, e assim nós vamos ganhando um pouquinho mais de liberdade, um pouquinho mais. Até mesmo foi Chico quem disse em uma de suas psicografias, não me recordo qual foi o espírito comunicante, dizendo que hoje estamos reencarnados na Terra, contribuindo com a sua evolução. Pode ser que em tempo vindouro nós reencarnaremos em um orbe talvez mais difícil do que a Terra, mas um pouco mais esclarecidos e evoluídos, seremos dela o seu mentor de evolução. Então, isso significa ampliar o nosso livre-arbítrio, até mesmo para aceitarmos este convite de bom grado, não com medo. Falar: ah, não, meu Deus, ir para um orbe inferior? Acabei de tirar o pé da terra, não é possível. Ao contrário desta fala desanimadora, nós aceitaremos o convite do Mestre, porque o seu jugo é leve sempre, porque ele sabe que aqueles que abraçam a sua causa estão sendo protegidos, tendo sua consciência ampliada e bem direcionados, para que assim sejam exemplos que hão de convidar outras pessoas também à sua transformação. Para todos nós que estamos aqui, uma boa vida, com escolhas mais felizes, para que o nosso livre-arbítrio seja meritocrático, calcado em cima das nossas construções, dilatadas de espíritos que estão em evolução e cansaram dos equívocos, mas estão mais propensos aos acertos, através dos estudos, dos compartilhamentos, das escolhas mais felizes do seu coração, para com o coração de Jesus. Um beijo, até o nosso próximo encontro.